Olá, boa noite. Você está aqui no nosso canal da Uninter Marista, participando de mais uma live do nosso ciclo de lives que acontece todas as quintas-feiras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entrar um pouquinho na área de humanas, né? Pessoal, até agora ouviu falar muito sobre psicologia, sobre outras áreas afins. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid e quais são os impactos dessa doença no mundo inteiro. Eu sou Sivaldo Castro, orientador educacional do Polo Marista Maceió, e estarei recebendo hoje aqui no nosso canal o professor Eliandro Lira. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas, recém-formado, bem novinho, né? Durante a graduação, ele foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Quem é da área acadêmica sabe que esse programa ele é muito importante para formar bons professores, né, para as nossas escolas. Também durante a sua formação e sua passagem pela Universidade Federal de Alagoas, o Eliandro ele foi tutor e professor monitor do programa de extensão Conexão dos Saberes. Quem é daqui de Alagoas sabe que esse cursinho é ofertado para a comunidade em geral pela universidade. E esse cursinho prepara os alunos para tirarem boas notas no Enem. Então é um cursinho assim bem movimentado. E o Eliandro ele foi tutor e professor monitor desse programa. Desde 2013, ele é membro do Laboratório de Educação Geográfica de Alagoas, legal, onde ele atua como pesquisador nas áreas de ensino em geografia e com a ênfase em didáticas de ensino e a geografia no contexto do Enem. Atualmente, ele é professor nos colégios Agnus Dei, Elite e no cursinho Clube do Fera, além de ser coordenador pedagógico no Centro Educacional Municipal Luiz de Amorim Leão, que é uma escola municipal da cidade de Messias. Além de tudo isso, o Eliandro ainda possui o curso de Teologia pela Faculdade de Teologia de Alagoas, a FATEAL, e tem como área de pesquisa a Teologia Bíblica e a Teologia Pentecostal. Então o cara é uma sumidade, né? O menino tem um currículo muito bom, apesar, como eu já falei, apesar de ser um menino muito jovem, ele tem uma bagagem grande e vai poder estar contribuindo hoje com a nossa discussão sobre os impactos da Covid-19 na economia mundial. Então eu já convido o Eliandro a fazer parte, a entrar aqui no nosso espaço de discussão para a gente começar a falar um pouco sobre esses assuntos. Enquanto o Eliandro entra, nós vamos... São mês do amigo Ninter. Está acabando o mês do amigo e a promoção também se encerra amanhã, dia 31/7. Então, daqui a pouquinho, eu falo mais um pouquinho sobre a promoção mês do amigo Ninter, que está com descontos de 20% a 50% nas 6 primeiras parcelas do seu curso e também isenção na taxa de matrícula. Então, você que ainda não é aluno Ninter, venha para o melhor EAD do Brasil. Você liga 82 99684 1028 e fala diretamente com o Bruno no nosso departamento pessoal. Boa noite, professor Eliandro. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Sivaldo. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui.
compartilhando deste momento tão importante, tá? E parabenizar a toda a instituição, né, do Grupo Universitário Internacional, a UNITER, que, através do Polo do Marista, faz a promoção dessas lives, né? Neste momento tão importante de pandemia, nós possamos ver que não é porque estamos em pandemia que estamos parados, né? Pelo contrário, todos nós estamos nos reinventando e, como eu sempre costumo dizer, nós estamos aprendendo um novo jeito de aprender. E acho que isso já é uma das lições que a pandemia está trazendo para nós. Muito bem. Fico que foi seu aluno. É mais um detalhe, né? O Eliandro foi meu aluno no ensino fundamental, já foi meu coordenador na escola. Você vê como o conhecimento ele é dinâmico, né? Então, eu fui professor dele e depois eu fui coordenado por ele na escola que eu trabalho. Então, isso mostra que um vai puxando o outro, né? A gente vai puxando. Eu tenho vários alunos na minha vida de professor, eu já tenho 22 anos de sala de aula e já tenho muitos alunos que estão nessa área da docência e eu fico muito feliz porque aí o conhecimento vai caminhando e a gente vai vendo que o nosso trabalho vai gerando frutos para a sociedade. Então, eu estava aqui olhando e falando para o pessoal do seu currículo, né? Apesar de você ser um menino jovem ainda, muito jovem, a sua passagem pela universidade não foi só por passar, né? Você entrou para o PIBID lhe deu assim, uma base boa para você se tornar professor, o grande professor que você é. A tutoria no Conexão dos Saberes também deu uma bagagem enorme, tanto na questão do Enem, mas também para você poder ter subsídio para a sua prática pedagógica. E esses colégios que contrataram você e o cursinho só tem a ganhar, né? Porque eu sou testemunha do grande profissional que você é. Então, a gente pensou nesse momento para o pessoal da área de humanas. A gente ainda não tinha feito uma live direcionada para o pessoal da área de humanas, o pessoal de geografia, o pessoal de história, o pessoal de filosofia, de sociologia também, o pessoal que está sempre discutindo esses assuntos. Dentro do contexto histórico e geográfico, essa não é a primeira pandemia que a gente vem passando no nosso planeta, né? A grande pandemia que a gente fala. Como é que você faz a conexão entre a gripe espanhola, que foi da influenza, e a gripe da Covid, a pandemia da Covid-19? Bem, boa noite a todos, né? Mais uma vez, aqueles que estão chegando. Nesse momento é importante nós diferenciarmos, mas ao mesmo tempo vermos as conexões que existem entre esses dois momentos, separados por cerca de quase 100 anos, né? 92, 93 anos, entre a pandemia da gripe espanhola para a pandemia da Covid-19. O que é interessante, não, dá 100 anos, né? 102 anos, perdão. Dá 102 anos de uma para outra, de 1918 a 2020, exatamente, dá 102 anos. Nós não podemos dizer que o mundo era o mesmo, né? As tecnologias eram outras. Naquela época, nós estávamos, inclusive, na segunda fase da Revolução Industrial. Isso é interessante a gente lembrar, né? Naquela época, nós estávamos no Fordismo. Naquela época, não havia ainda internet, não havia muitos dos meios de comunicação e dos meios de transporte. O avião ainda era algo raro. O principal meio de transporte intercontinental eram os navios, e viagem de navio demora muito, até hoje, né? Imagine há 100 anos atrás. Então, a conectividade do mundo, seja ela virtual, como essa que nós estamos fazendo, seja ela presencial, era totalmente diferente. Não vou poder entrar nos méritos do vírus, né? Afinal de contas, sou um geógrafo, não um biólogo, não um médico, mas enfim.
Só que algumas coisas nos chamam a atenção. Aí alguém pode dizer, professor, mas se não tinha tanta coisa, como é que ela se espalhou? Como é que há 100 anos atrás houve essa pandemia? Porque ela surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Tanto é que até hoje não se sabe exatamente onde surgiu, né? Existe a principal hipótese que foi nos Estados Unidos, a segunda principal seria na França, e como é que ela se espalhou? Por conta dos soldados combatentes da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, esses soldados estadunidenses, quando foram para a França, quando foram para a batalha, eles sofreram bastante por conta da gripe espanhola. Antes de seguir falando sobre a gripe espanhola, é importante a gente sempre desmitificar aquela ideia da gripe espanhola ser da Espanha, né? A gripe espanhola, ela não foi da Espanha. E, professor, por que chamam ela de gripe espanhola? Porque foi a Espanha quem noticiava a gripe, né? O mundo estava em guerra, conforme eu já citei, né? O Império Austro-Húngaro, Otomano, Alemanha, França, enfim. E quem falasse, quem dissesse, quem assumisse a culpa, seria uma grande, né, falha perante o mundo. Então, ninguém queria assumir que existia essa gripe. Ninguém queria dizer começou aqui ou eu já estou com tantos casos. Como a Espanha estava fora da guerra, como a Espanha não fazia parte da luta principal lá da guerra, ela disse, gente, acorda aí, está tendo uma guerra, né? Está tendo uma guerra e essa guerra é contra uma doença também. Tanto é que foi assinado por um tempo o armistício, né? Quem estiver com seus papéis em mãos, canetinhas, fazendo essas anotações, é importante lembrar que existe um armistício que, entre aspas, armistício é uma pausa na guerra. E tem o Tratado de Paz. O Tratado de Paz é quando a guerra acaba. O armistício é quando a guerra dá uma pausa e depois volta. Então, a gripe espanhola foi algo tão sério que ela fez um armistício na Primeira Guerra Mundial. Ela fez com que todos os soldados, todos os exércitos, espera aí, vamos todo mundo dar uma parada, vamos resolver aqui esse problema da gripe. E quais são as semelhanças, conforme eu citei, né? Tem diferenças, mas tem semelhanças. A semelhança é porque em todos os lugares, na época, parou de ter aula, disseram que ninguém podia viajar para mais canto nenhum, quiseram lutar, procurar a vacina, né? Quiseram fazer um isolamento social como fizemos agora. E isso, professor Sivaldo, é o que me deixa mais preocupado. Se nós tivemos há 100 anos atrás uma grande pandemia e hoje nós estamos tendo outra, e por que nós não estávamos preparados para um momento como esse? Exemplo principal, a nossa legislação educacional. Nós, como professores, estávamos e ainda estamos perdidos no que pode, no que não pode, no que deve, no que não deve, registra, não registra, é inclusão, é exclusão. Nós já tivemos a crise da gripe espanhola, tivemos há 11 anos, há 12 anos, a H1N1, né, que foi a influenza A. Tivemos mais recentemente a ebola, só que ela não se tornou pandemia, foi mais ali no contexto da África. Mas mesmo assim, por que é que a gente não se preparou? E diga-se de passagem, né, não é sendo pessimista, mas haverão outras pandemias dessas. Essa foi a primeira em grande escala. E vários estudiosos já previam nos seus estudos que isso deveria acontecer, né? Então, os países já estão, inclusive a Organização Mundial de Saúde já havia dito para todos os países, e ela mesma já sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento. Exatamente. Que essa crise poderia acontecer a qualquer momento, e vem a pergunta, por que essa crise se espalhou de uma maneira tão rápida? Conforme eu falei anteriormente, a gripe espanhola surgiu na segunda Revolução Industrial, enquanto que a pandemia da Covid-19 nós já estamos na terceira, e alguns dizem até que essa é a quarta Revolução Industrial. Então nós vamos ter a terceira Revolução Industrial em meados dos anos 70, e ela vai ser marcada pelos robôs, pela informática, pela internet, né? E isso vai dar essa celeridade nas transações, nas movimentações de fluxos, capitais e pessoas. E foram essas pessoas se movimentando
né, de norte a sul, de leste a oeste do nosso planeta, que fizeram com que esse vírus se espalhasse de uma maneira tão rápida. Não podemos negar que ele não é tão letal, mas ele é de um contágio extremo. E isso foi o que levou a essa pandemia ter viralizado de uma maneira tão rápida. Se nós olharmos antes da pandemia, até 2017 e 2016, o mundo ele tinha cerca de 100 mil voos comerciais por dia. Então, se a gente fizer um cálculo bem raso de 150 pessoas por voo, 150 vezes 100 mil voos, dá um número aí bem gigantesco. E era o número por dia de pessoas que saíam de um lado para o outro, de um lado para o outro, no mundo inteiro, né? O vírus surgiu em Wuhan. Não vamos entrar aqui nos detalhes como, se foi proposital, se não foi, né? Se foi alguém que colocou, não cabe a nós aqui. Nós somos pequenos demais, pelo menos eu me considero. É verdade. Né? Mas que foi em Wuhan, foi. E Wuhan, professor Sivaldo, ela é a quinta maior cidade da China, tem mais de 10 milhões de habitantes. Para o Observatório das Cidades Globais, que fica em Londres, Wuhan, para o planeta, ela tem o mesmo peso economicamente, cientificamente, porque em Wuhan fica uma das melhores universidades da China, ela tem para o mundo o mesmo peso de cidades como Berlim, que é a capital da Alemanha. Ela tem para o Observatório das Cidades de Londres o mesmo peso que o Rio de Janeiro tem. Então, esse vírus surgiu em uma cidade que você tem diariamente centenas de voos indo e voltando dentro dali da China. E sem contar que Wuhan ela está a 1.000 quilômetros, em média. Ao norte está Pequim, a leste está Xangai, ao sul está Hong Kong e Guangzhou. Ou seja, ela é uma das maiores, tem mais de 10 milhões de habitantes, e ela está praticamente no centro dessas outras grandes cidades da China. Então, o que prova que Wuhan ela é uma cidade importante e que esse fluxo, repito, qual é o fluxo, professor? Fluxo de capitais, serviços, informações e pessoas. E foram essas pessoas que fizeram com que esse vírus se espalhasse de uma maneira tão grave e de uma maneira tão rápida. Quem se preparou, né? E aí, voltando à sua pergunta, o que é que nós podemos falar em relação à gripe espanhola? A gripe espanhola deixou ensinamento em 1918. Quem parou a guerra, quem fechou suas fronteiras, quem não saiu, num instante se recuperou. O problema não é a doença, o problema pior é a minha falta de preocupação com ela. E aí, quando ela chega, ela causa estragos muito grandes, como o que nós estamos vendo no Brasil, por conta dessa apatia, né, das nossas crises econômicas, políticas, sociais que o nosso país enfrenta, e hoje estamos sendo um dos focos principais dessa doença. Então, que se faz importante medidas sérias, medidas protetivas, medidas para proteger a vida, se faz. Infelizmente, o nosso Brasil ainda tem muito a aprender. Espero que na próxima pandemia, repito, não é sendo negativista, não é sendo pessimista, não é sendo ateu de repente, dizer, você não entendeu. Não, vai ter outras, né? Vai ter outras, não sei quando, mas vai ter outras. Espero que na próxima a gente já tenha aprendido. É sendo realista, né? É sendo realista. É sendo realista. Tem nada a ver com pessimismo. E sendo otimista que a gente aprenda com essa. Para se preparar, com certeza. Leandro, nós vemos todos os dias nos jornais nacionais e internacionais milhares de pessoas perdendo suas vidas, milhares de famílias desfeitas por causa da Covid. Por esse lado aí, a gente só vê perda, né? Vários profissionais da saúde, de linha de frente, que também estão perdendo suas vidas como heróis, defendendo a vida, lutando para que as pessoas se recuperem. Mas, ao contrário da perda de tantas milhares de pessoas, alguém está ganhando alguma coisa com esse momento de pandemia? Depende do ponto de vista, né? Eu assisti uma série recentemente, que teve uma hora que um dos atores lá, né, na cama, disse: eu não vejo saída, não tem como eu fazer isso nem isso.
Aí alguém respondeu, então vire a mesa. Vire a mesa que talvez do outro lado da mesa você possa enxergar as saídas. Né? E essa frase me marcou bastante. Então, assim, a vida é inevitável, uma perda irreparável. Né? Contudo, nós também podemos ganhar. A própria Bíblia diz, né? O próprio Jesus disse, virou até um adágio popular, não há mal que não traga um bem. Né? Não há mal que não traga uma lição, não há nada que nós não possamos aprender com aquilo ali. E depende se nós queremos ver de uma visão econômica ou de uma visão mais humana, né? De uma visão mais social, de uma visão mais subjetiva. Porque essa pandemia, professor Sivaldo, na minha humilde concepção, ela traz para nós muitas lições de nós valorizarmos o tempo que a gente dizia que não tinha, e agora estamos tendo. Tem de sobra agora. E de sobra, né? Apesar de que, para muitos setores, essa crise veio e aumentou ainda mais. Pelo menos eu, enquanto professor, eu acho que eu estou trabalhando bem mais do que eu trabalhava antes, porque eu preparar uma aula online requer muito mais sacrifício, esforço, manejo, além de, no começo, a gente ter que aprender a mexer nessas plataformas, nas coisas. É sempre aquela tensão de não faltar internet, de não faltar energia, enfim, né? Não convém aqui porque não é uma live educacional. Mas, assim, nós professores estamos trabalhando bastante. Sei que os médicos, os enfermeiros, pessoal de entregas também, né? Quem faz entrega desses materiais, está trabalhando bastante. Mas muita gente parou. Né? O Brasil, o mundo, de uma maneira, parou. E aí vem aquela velha frase que alguém fala, ou tira onda, né, da nossa presidente, quando ela diz, todos perdemos, todos ganhamos. E eu acho que isso tem razão. Todos nós perdemos em alguma coisa. Quando alguém morre, não é só aquele parente, não, é um amigo, é um conhecido, é a dor de alguém. Mas todos nós ganhamos também a aprendizagem, esse poder de valorizar. Né? Quem diria que eu veria alunos que eu dizia, ele não quer estudar, ele não quer vir para a escola, e hoje está dizendo, professor, cadê as aulas? Professor, quando é que volta? Professor, quando é que tem? Professor, estou com saudade da escola. Olha aí o ensinamento. Né? Um ensinamento da gente poder parar, refletir. Ao mesmo tempo, muitas pessoas não estão aproveitando esse tempo, né, para, de repente, fazer cursos online, né, para ler livros, colocar um plano de leitura em dia, para que assim ela possa sair da pandemia mais forte. Eu disse domingo a alguém, a pandemia ela também serve como uma peneira, para ver quem realmente tem foco, quem não tem. Porque muita gente pegou e já esgotou, não sabe nem o que mais assistir na Netflix. E outros, né, já estão ansiosos na reabertura das livrarias para comprar mais algum livro, mais alguma coisa, porque ele viu nessa pandemia uma oportunidade de crescimento. E teve muita gente que aprendeu muita coisa, e principalmente a valorizar o alguém. Né? Quando eu, particularmente, perdi alguém, e no meu caso perdi alguém, né? Eu perdi algumas pessoas, eu digo, poxa, se eu soubesse, eu teria aproveitado mais. E esse ensinamento que a morte traz para todos nós, né? Quando ela chega, a morte sempre nos ensina isso, né? Aproveitar mais o dia a dia, aproveitar mais as pessoas. Na nossa igreja, nós perdemos um pastor muito importante, ele era o diretor administrativo da nossa igreja na capital, e eu lembro que alguém comentou um post, e eu vi as pessoas dizer assim, se eu soubesse que aquela era a nossa última vez que nos encontraríamos, eu teria ignorado as regras da pandemia e lhe dado um abraço bem forte. Aquilo me chamou a atenção, né? Porque assim, ele viu, mas o cuidado de não poder tocar, não poder abraçar, nem pegar na mão, quando a pandemia não teve contato, foi a última vez que os dois se viram. Então a pandemia ela também está nos ensinando a isso, a nós valorizarmos e buscar mais, mandar uma mensagem de um bom dia, né, de uma coisa. Eu sempre costumo dizer, professor, que a gente não pode ficar só no amigo é para pedir, amigo é para pedir. Né? O amigo é para a gente desabafar, para a gente conversar, saber como é que Com está. certeza. Se eu ligo para tu, Sivaldo, e digo, Sivaldo, me empresta R$50, talvez você até me empreste, acho que você confia a mim R$50, né? Aí eu lhe devolvo. Aí ligo uma outra vez, Sivaldo, me empresta 50, terceira vez. Quando for numa quinta, sexta vez que tu vê a mensagem do Eliane, tu já vai saber, poxa, já vai me pedir. Já vai pedir dinheiro. Né? Então tem gente que quando a gente vê uma mensagem, a gente já diz, lá vem problema, lá vem pedido, lá vem coisa.
E acho que a pandemia ela tem nos ensinado a termos esse tempo e mandarmos assim, e aí, como é que tá? Como é que tá a força? Tá melhor? E acho que a pandemia ela tem proporcionado para nós esse ensinamento. Repito, não são todos que estão aprendendo, infelizmente. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e a gente não pode querer que todos os seres humanos sejam iguais e aproveitar esse momento de pandemia para fazer aprendizagens pessoais, profissionais, de estudo e tudo mais. Mas a gente pode querer que essa pandemia nos ensine a ser melhores enquanto humanos, enquanto amigos, enquanto professores e tudo mais. Tá? Então, economicamente falando, ninguém vai sair ganhando. Talvez, quem sai ganhando seja os donos de álcool em gel, né, das empresas de álcool em gel, de coisa muito específica. Mas hoje, Sivaldo, eu fui pesquisar dados de hoje, tá? A economia dos Estados Unidos recuaram 32% no segundo trimestre. Esse dado é da página Infomoney, é uma página de economia. Então, assim, ninguém pode dizer assim, não, eu quero ganhar. É crise. Crise não tem como a gente lucrar na crise. É ser uma pessoa muito, muito desumana, é ser uma pessoa muito fria, né? Para querer sobressair. Infelizmente nós vimos aquelas pessoas que aumentam o preço de determinado produto, né, para vender mais e lucrar mais. Infelizmente, nós ainda temos esse tipo de seres humanos. Mas que isso também sirva para a nossa aprendizagem, né? Para a gente peneirar. Como foi o caso que eu vi recentemente, de uma história, não sei se é história ou se é história de verdade, que tinham 2 vizinhos e um disse, me empresta aí tua senha, que eu estou precisando e tal. Tá bom, tranquilo, não tem problema, é só 2, 3 celulares, dá pra gente aguentar tranquilo o Wi-Fi. Aí cedeu. Aí um dia, conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Aí a esposa do vizinho que pediu, né, disse, rapaz, ó, já vamos entrar que hoje a gente vai assistir um filme na Netflix, né? Aí o cara pensou assim, rapaz, não tem dinheiro para internet, mas tem dinheiro para Netflix. Aí disse, divide a senha comigo? Aí a mulher disse, oxe, pode não, que não sei o que, senão a tela vai. Aí ele disse, poxa, né, emprestei a minha internet, mas a senha da Netflix. A volta não teve. Né? Aí, assim, é uma história que ela nos dá ensinamento. Aí ele pegou e mudou a senha do Wi-Fi, né? Já que disse, não tem um. Aí ela ficou sem a Netflix, porque não tinha internet para assistir a Netflix. Então a gente tem que parar, pensar, refletir. Acho que a nossa vida estava muito corrida, professor Sivaldo. Essa vida de acordar 5, 4 horas da manhã, corre para o trabalho. Eu, particularmente, de uma escola, já vou para outra. Quando chego em casa, preparar as aulas do outro dia. Né? E agora, pelo menos, não tem essa correria do trânsito, né? De você sair de um lugar para o outro. E isso nos está ensinando. E sobra mais tempo para outras coisas importantes também, né? Exatamente. E agora eu tenho uma coisa. Eu estou preocupado quando as pessoas dizem, não vejo a hora de voltar ao normal. Não vejo a hora de voltar ao normal. Bem, esse normal nos adoeceu. Esse normal nos levou a essa crise. Nos automatizou, né? Este normal está levando o planeta à destruição, do ponto de vista ambiental. Né? Esse normal está nos levando a uma forte crise, que, infelizmente, eu espero não voltarmos ao normal. Eu espero que nós possamos voltar de uma nova maneira. Por isso, alguns especialistas econômicos já estão cogitando a criação do New Green Deal. O que seria o New Green Deal? Na crise de 29, nos Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele criou o New Deal, né? Um plano de fazer várias obras estatais, e esses empregos daria dinheiro ao povo e o povo faria a economia girar. Então, alguém já cogita hoje o New Green Deal, ou seja, um novo acordo verde, um novo acordo que respeite mais o meio ambiente. Então, essa é uma das propostas. Não sei se vai vingar, né? Como nós costumamos dizer essa expressão de agricultor, não sei se essa expressão vai vingar, mas é uma das propostas que existe para que a economia retome com essa visão mais verde, com essa visão de maior respeito ao meio ambiente. Ao final de contas, se nós observarmos, as pessoas viram mais animais, as pessoas viram mais belezas da natureza. É de uma tal forma, professor Sivaldo, que os próprios
aparelhos sismológicos registraram menos tremores de terra. Houve menos terremoto porque a movimentação das pessoas para cima e para baixo, imagine o peso de 7 bilhões de pessoas andando para cima e para baixo, fez com que a terra balançasse menos, né? Fora a quantidade. Teve gente que disse que viu peixe onde nunca mais tinha visto, teve gente que viu rio limpo onde o rio nunca mais tinha sido limpo. A própria China, no início da pandemia, viu a sua emissão de CO2 sumir, viu o céu mais estrelado. Então, viu o céu, né? Porque nem o céu eles viam. Viu o céu. Então, assim, houve ensinamento? Houve. Agora, se esse ensinamento vai se fixar na mente das pessoas é o que é a grande pergunta, né? Repito, como eu disse, me preocupa a volta do normal, porque o normal, ele havia nos adoecido. Uma outra proposta econômica para esse, que também creio que não vai vingar, é um neo-keynesianismo. O que seria isso? A volta do keynesianismo lá da década de 50, 60 até 70, quando nós vimos o neoliberalismo. Porque essas pessoas que defendem essa teoria, tá, do neo-keynesianismo, eles dizem o quê? O neoliberalismo, que é o Estado mínimo, que é o Estado não interventor, mas na hora da crise é o Estado quem faz o socorro, né? Quem faz nós estamos vendo isso agora, né? Estamos vendo isso agora. Se prega tanto o Estado mínimo e na hora da crise quem deu o maior suporte foi o governo, os governos, né, em geral. Os governos do mundo inteiro. Então, segundo essa teoria, segundo os que defendem a teoria do neo-keynesianismo, seria a volta do Estado que intervém, a volta do Estado com essa nova visão. Então, uma proposta, o New Green Deal, uma outra proposta, um neo-keynesianismo. Qual vai se vingar, ainda hoje é uma incógnita muito grande, né? A economia está aberta, não existe projeções para a economia, ninguém pode dizer se vai ser positivo, negativo, porque a economia ainda está aí aberta nesse período de pandemia. Tanto é que ontem nós vimos o governo, né, fez o lançamento da nota de R$100, de R$200. A cédula de R$200. Já hoje eu estava conversando com um amigo meu, que é economista, não sei se ele está aí, eu vi subindo o nome dele, meu amigo Anderson, né, e a gente discutindo, e também fui, né, nos sites, nas notícias, ver o que é, eu gosto de buscar na fonte, e segundo meu amigo economista me confirmou, é porque o dinheiro não está voltando. Olha ele aí, apareceu, né? É porque o dinheiro não está voltando como o governo esperava. As pessoas estão guardando mais dinheiro. Então, para isso, você precisa dessa cédula de maior valor, né? Aí alguém pergunta, não, é a inflação, é a coisa tal. E acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que aprender com essa pandemia. Essa história de fake news, essa história de ver a manchete e já sair dizendo que é verdade. Uhum. Buscar na fonte, não saber se realmente é verdade. Tem que checar a informação, né? E principalmente ver, diferenciar o que é fato e o que é opinião, né? Que muita gente confunde isso. Uma coisa é eu dizer que o céu é azul, outra coisa é dizer que o céu é bonito. O céu ser bonito é a minha opinião, o céu ser azul é um fato. Então tem muita gente que está pegando opiniões e transformando em fato. Então, isso é algo que nós, seres humanos, precisamos cuidar nesse período de isolamento social para refletir. Certo. E durante um tempo, a ciência ela tinha um tempo determinado para ver as mudanças no mundo através da ciência. Nós estamos vendo agora, nesse momento, que a ciência está muito mais célere do que outrora, né? Antigamente, para você descobrir... Por conta da terceira revolução industrial, né? Antigamente, para você descobrir um remédio, como foi no caso dos remédios... Me fugiu o nome agora. Os remédios para infecções, como é que chama? Me fugiu o nome me fugiu o tipo o tipo de remédio. Se demorou um tempo para você conseguir chegar nesse tipo de medicamento que pudesse segurar as infecções e curá-las de certa forma. Hoje em dia a gente está vendo que a pandemia ela surgiu assim publicamente em dezembro de 2019.
né? E nós estamos em julho de 2020 e já existem 5 vacinas que já estão na última fase de testes e que são promissoras. Essas empresas, elas garantem que até dezembro, se todos os testes forem em conformidade, dá para produzir milhares de doses até dezembro. Já existem outras centenas de vacinas que estão em outras fases de teste, que também são bem promissoras para a Covid. Como é que você enxerga essa corrida da ciência em busca da cura? Mais do que ciência, eu vejo uma busca pela questão geopolítica. Eu penso que a briga, a guerra, a corrida é dizer assim, qual é o país que encontrou essa cura, né? Conforme eu disse há alguns instantes, ainda não se sabe de onde surgiu, né? A China diz que foi os Estados Unidos diz que foi a China, e alguém bota a Rússia, enfim, aí no meio. Mas para encontrar a cura, alguém, né? Quem disser eu triei, vai ganhar um prêmio Nobel, algo do tipo, vai ser uma pessoa bem, vai ganhar umas estátuas, umas praças no nome dela, enfim. Mas os países estão querendo. Tanto é, professor Sivaldo, que algumas pessoas dizem que nós estamos numa nova Guerra Fria. E eu concordo com essa tese, né? Ela talvez não seja tão forte, tão clara e evidente como foi a da segunda metade do século XX, entre Estados Unidos e União Soviética, socialismo, capitalismo, mas nós vemos uma nova geopolítica em busca da liderança de poder. Estados Unidos de um lado, China do outro. Quem tem seus méritos, quem tem seus erros, repito, eu sou muito pequeno para dizer isso. E eu tenho até medo de falar esses nomes e um sistema de inteligência espionagem de algum tipo. Né? Mas que, assim, essa ascensão da China a partir da década de 90, que está brevemente ultrapassando os Estados Unidos, a falta de petróleo em território estadunidense, que está para acontecer no mais tardar no ano de 2025, talvez com essa pandemia, né, estão utilizando menos, ele venha a durar mais um pouquinho. Então, a maior economia do mundo está já se vendo ameaçada, porque tem a China já passando ela, e o principal recurso do mundo, que é o petróleo, deles vão se acabar. Então, por isso, essa necessidade de criar esses novos polos. Aí entra nesse meio a questão da Venezuela, né, que é o país que mais tem petróleo no mundo, mais de 20% do petróleo do mundo está em território venezuelano, nas mãos de um governo esquerdista que é pró-Rússia e não pró-Estados Unidos, né? E aí você tem essa Rússia também, que ainda hoje ela não tem mais o poder econômico que a União Soviética tinha, mas tem um poderio militar que ela herdou, né? Não podemos esquecer que a Rússia ela ainda é dona da maior bomba nuclear do mundo, que é a Tsar, que, segundo as estimativas, se um dia ela for explodida, a poeira dela vai alcançar cerca de 50, 60 quilômetros de altura. Só a título de comparação, o Monte Everest tem 9. E se essa bomba for explodida, a altura dela vai ser de pelo menos 50 quilômetros de altura. Então, só para nós termos uma noção do poderio militar que a Rússia ainda tem. Você tem nesse meio tempo, nesse jogo aí em busca da vacina, o Reino Unido, que o Reino Unido é acusado, né, de ser o traíra da União Europeia, porque saiu da União Europeia agora, né, votaram em 2017 ou foi 18 a saída da União Europeia e essa saída se concretizou agora. Então a União, o Reino Unido quer provar ao mundo que não é porque ela saiu da União Europeia que ele está falindo. Então veja que só nesse contexto eu já apresentei 4 países que têm a sua saga de se tornarem, né, os líderes e dizer, foi eu quem criei. Eu já citei Rússia, já citei China, já citei Reino Unido, já citei Estados Unidos. Nós ainda temos aí, professor Sivaldo, o Japão, que o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se rapidamente a segunda maior economia do mundo, mas já entrou em um processo de estagnação, mas ainda são os grandes líderes científicos de criação de robô, de inteligência artificial, e querem provar mais uma vez que eles continuam sendo líder nesse aspecto. Porém, economicamente, já caíram para terceiro, porque a China ultrapassou, e daqui a alguns anos vão cair para quarto, porque a Índia
está crescendo de uma maneira absurda. Então, veja a quantidade de polos, né? E nesse cenário geopolítico, temos nós, brasileiros, criando memes, né? Não podemos esquecer da nossa função, da nossa função social da geopolítica mundial, né? Uns buscam a vacina, nós buscamos criar os memes. Né? Mas É verdade. é uma guerra geopolítica. Quem é o país que vai criar? Logo, esse país vai conseguir colocar o seu preço, né? Esse país pode querer vender as suas vacinas só para os seus aliados, como é o caso do gás russo. A Alemanha, ela depende mais de 60% do gás que ela importa da Rússia. Por mais que ela não goste, por mais que ela não queira, a economia dela depende da Rússia. Então, a mesma coisa vai acontecer quando um país conseguir criar a vacina. Ele vai dizer, eu não gosto de tu, mas tenho que me submeter ao teu preço, eu tenho que me submeter às suas condições, porque é tu que já criou. Qual é a dificuldade dessa doença? Inclusive, em uma das falas do Trump, ele falou que se for criado a vacina pelos Estados Unidos, primeiro é para os Estados Unidos. Primeiro, o que acontecer ali, a quantidade de vacina que for feita, primeiro para os Estados Unidos. Depois é que ele fala inclusive, quando fez o acordo com as empresas farmacêuticas, já colocou essa cláusula que a produção seria exclusivamente para os Estados Unidos. Exatamente. Que são, né, essas visões ultranacionalistas que ascenderam nessa segunda década do século XX e XXI. Nós temos uma visão nacionalista nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós estamos tendo essa visão nacionalista. A Rússia nem se fala. A Rússia, professor Sivaldo, está para aprovar a terceira e quarta reeleição. Isso vai garantir o Putin, que já tem um mandato até 2024, dele poder ser reeleito até 2036. E olha que ele é presidente de lá desde 2000. Né? Foi eleito presidente em 2000, reeleito em 2004, foi ser primeiro-ministro do Medvedev em 2008, voltou em 2012 e está para estender o seu mandato até 2036. E os russos amam o Putin por conta dessas visões nacionalistas. A saída do Reino Unido da União Europeia é por conta de uma visão nacionalista. Então, essa visão nacionalista, desse isolacionismo, da volta desse protecionismo, tem marcado muito essa segunda metade do século XX. E como diria o bom geógrafo Milton Santos, que nos faz muita falta nesse momento, nos deixou no ano de 2001, ele diz que esse é o espaço que une e separa. Isso é muito fantástico. É uma fala tão simples, mas carregada de uma reflexão imensa. Essa globalização marca o espaço que une e separa. Nós somos unidos, né, através das multinacionais, somos unidos através dos meios de comunicação, somos unidos através das bolsas de valores, das movimentações de capitais pelo mundo, mas somos separados num momento como esse. Aí ele diz, é o espaço que une e separa. Não é que une ou separa, não. É o espaço que une e separa. Né? Os Estados Unidos assinam um acordo com o México do NAFTA, que é a livre circulação de produtos, mas não tem livre circulação de mercadoria, de pessoas. Né? Ou seja, o produto que é feito no México pode ir livremente para os Estados Unidos, mas as pessoas não. O espaço une e separa. Inclusive tem aquele muro lá da vergonha, né? Que muita gente tenta ultrapassar, muita gente morre, enfim. Então, geograficamente, quais são as lições que a pandemia traz para a humanidade? Essa pandemia ela traz para nós aquilo que nós já até comentamos hoje, a fragilidade do ser humano. Né? Quando nós paramos o mundo, quem quis, quem não quis, teve que parar, uma hora ou outra, uns mais tardio, outros mais cedo. A Rússia, por exemplo, que eu citei agora, quando surgiu o novo vírus na China, a Rússia fechou a fronteira dela com a China. Antes mesmo de explodir de coisa. Por isso que demorou tanto para explodir na Rússia. Porque ela disse, olha, China, nós somos amigas, nós temos o nosso acordo, mas fechou aqui a nossa fronteira, se resolve por aí.
Taiwan não, Tailândia. Tailândia, que fica bem pertinho da China, não sofreu tanto. Porque quando isso surgiu, ela fechou o país, né? Quem chegava de avião ficava em quarentena, tendo sintoma, não tendo sintoma, para poder circular. Então, assim, ela ensina a gente, repito, né, numa visão não pessimista, numa visão realista, vai ter outras, né? E nós ainda vamos aprender muita coisa a partir dessa pandemia. Até mesmo valorizar mais a missa, o culto, né, ou qualquer outra religião, qualquer outra reunião religiosa que as pessoas fizessem. Porque às vezes a gente diz, meu Deus, de novo hoje culto, de novo hoje missa, tenho que ir, senão o pastor briga, senão o padre briga, e agora a gente está esse tempo todinho longe. Então, Morrendo de isso saudade. morrendo de saudade da koinonia, né? Nós somos seres sociáveis, ou deveríamos ser, tem gente que não é, né? Oh, Mas nós somos seres sociáveis. Então, essa pandemia ensina para o mundo a fragilidade que nós, seres humanos, somos. Não querendo aumentar a bad de ninguém, mas o mundo não depende em nada do ser humano. O ser humano é o ser que o planeta conseguiria continuar vivendo muito bem, obrigado, se não fosse os seres humanos. Agora, retire os plânctons dos oceanos, retire os sapos, para ver a quantidade de insetos aumentar, e aumentando a quantidade de insetos, acabando com as plantas, né? Já que os insetos devorariam mais as plantas, os gafanhotos, e coisa do tipo. acabando com os próprios seres humanos, porque trazendo várias doenças para os seres Sim, humanos, né? né? Acabe, por exemplo, com as abelhas, para você ver a vida no planeta Terra se acabar, porque elas não fariam mais o processo da polinização. Enfim, existem várias espécies que, se não fosse elas, a vida na Terra continuaria. Não continuaria. Mas nós, seres humanos, não, porque nós somos frágeis. Mas temos uma coisa chamada egoísmo, né? Temos uma coisa chamada egocentrismo, que infelizmente não permite que a gente enxergue isso. Uma outra coisa, e é a dificuldade maior para essa pandemia, porque alguém disse assim, como é que a ciência sabe de tanta coisa, como é que a medicina sabe de tanta coisa e ainda não encontrou a cura? Até um dia desse, só essa doença da Covid-19, do coronavírus, ele tinha 5 tipos de vírus ao mesmo tempo, já agora, em março, abril. O Brasil, se eu não estiver enganado, o que estava espalhando era o tipo C. Na Itália já era o tipo A. Nos Estados Unidos já era o D, parece, se eu não estiver enganado. Então, o próprio vírus teve um poder de mutação muito grande, que é normal. Você já trabalhou na saúde e é educador físico, sabe disso, que o vírus da gripe ele tem um poder de mutação muito grande, que foi Isso, o que aconteceu. isso traz uma complexidade muito maior para o vírus, né? Principalmente para os estudos de uma vacina ou para estudos de medicamentos que sejam eficazes. Como ele tem essa capacidade de se modificar, isso traz um desafio enorme para a ciência. E que você não pode simplesmente dizer, eu triei a vacina para ela causar as contrações, né? Causar efeitos colaterais. De repente, Você vê como o um caso da exemplo, cloroquina, que ela um, faz efeito, faz, mas quem já tiver algum problema do coração e de repente não souber que tem e tomar, vai morrer do mesmo jeito. um exemplo disso que eu acabei de falar é com relação à vacina contra a influenza. Porque todos os anos a gente precisa tomar vacina contra a influenza? Porque todos os anos o vírus circulante é um vírus diferente. Então não dá para tomar a vacina de 2018 em 2019, ela não vai fazer efeito nenhum. Porque aquele tipo de vírus ele já passou. 2020, outro vírus circulante. Então, cada ano o vírus ele se apresenta de uma forma diferente e isso gera uma complexidade na relação dos estudos científicos, né? E esses ainda são os, né? Temos a em 2009, a ciência passou a conseguir encontrar. A Covid-19 ela não vai nunca. Nós vamos ter que aprender a
que esse período nos ensine. Nós ainda temos muita coisa, mas muita coisa, muitas lições a aprender. E o principal é valorizar mais a vida do que as finanças. Né? Valorizar mais a vida do que o dinheiro. Eu sei que ter o dinheiro é importante, eu sei que circular a economia é importante, senão a gente pode morrer de fome. Algo também mais fácil a gente esticar uma comida, né? Esticar a garapa que muita gente deixou de tomar, né? A guarina, a tubaína, voltar a ter essas coisinhas baratas de esticar e coisa, do que ter essa doença de acontecer como na Itália, em março, né? Que você simplesmente deixava o seu parente na porta do hospital e esperava a ligação dizendo que ele já morreu, porque não tinha remédio, não tinha médico para cuidar. As ambulâncias, elas ficavam estacionadas nos hospitais porque os hospitais estavam lotados de gente. E é de uma forma tão grande, professor Sivaldo, que eu fiquei assustado, né, e digo, meu Deus, que tipo de ser humano é esse? Teve gente que disse, está vendo? Dinheiro desperdiçado, gastou com esses hospitais de campanha. Campanha. E você queria que usasse, você queria que todo mundo adoecesse para poder dizer valeu a pena. Peraí, poxa. Que bom que não precisou. O hospital de campanha é uma prevenção, né? É uma prevenção, não é que eu vou fazer o hospital de campanha e torcer para que o povo vá lá para adoecer e lotar, não. É uma prevenção. Se usou, bem. Se não usou, melhor ainda. É sinal de que a doença não se espalhou e a gente conseguiu evitar a contaminação maior. Os estudantes da UFAL projetaram que em Maceió nós vamos ter cerca de 900 mil pessoas que irão pegar em algum momento a doença da Covid-19. Falar 900 mil em Maceió é você falar de quase 90% da população, porque hoje Maceió tem 1 milhão e um pouquinho a mais. Qual é o perigo? Essas 900 mil pegaram ao mesmo momento. Então, o que o povo tanto fala de diminuir a curva, de achatar a curva, é dizer assim, que essas 900 mil seja assim, pega 2 mil, aí 1.000 se cura e outras 1.000 pega e tal, para que essa curva seja sempre baixa e nós tenhamos a capacidade dos nossos hospitais atender. Todo mundo, praticamente um dia, pode pegar a doença. O fato de eu estar em casa, de eu não querer sair, não quer dizer que eu não vou pegar. Pode ser que numa sacola de pão tenha lá o vírus e coisa. Só que é preciso a gente valorizar a vida e entender. Eu já hoje estava dando aula aos meus alunos, né, e eu dizendo, gente, não é porque está liberando que já pode sair por aí. Continue só saindo em caso de necessidade. Né? Tem gente que está dizendo, faz laranja, faz amarela, vou passear, vou fazer coisa. Não. Vá só o necessário, faça só o pão com arroz, para que a gente evite que esses 900 mil, né, seja do dia para a noite, porque senão os nossos hospitais não vão aguentar. Eu vi alguns postando assim. Normalmente os nossos hospitais já não suportam, né? Num tempo normal, imagine num tempo desse. Eu vi alguém postando o seguinte, esse governador é tão ladrão, esse governador é tão isso, que como é que Maceió tem mais casos e está reabrindo Maceió e o interior não, né? Porque a curva de Maceió já estava descendo, né? Maceió já estava conseguindo melhorar a sua situação, enquanto que o interior estava ascendendo. Nós temos um amigo, que nós já trabalhamos junto com ele, o professor Marcelo, que trabalha lá no Hospital da Mulher. Ele disse que a ala que ele trabalha, que é infantil, estava lotada, e dessa lotação, cerca de 80% eram de pessoas do interior. Por quê? Porque o foco agora da doença estava no interior. As pessoas que diziam é mentira, que é coisa que tal, né? E o vírus agora se espalhou nos interiores. Por isso que Maceió, aos poucos, já está reabrindo, e o interior ainda precisa ter um pouquinho de mais cuidado, né? Em todos os lugares está acontecendo isso, né, Leandro? A interiorização da doença, saindo das capitais e indo mais para os interiores. É como que ela saiu das cidades globais, né? Dos países mais desenvolvidos, está indo agora para os subdesenvolvidos, começou nas cidades maiores, né? São Paulo, Rio de Janeiro, nas nossas capitais, e agora está indo para o interior. Por isso que é pandemia, né? Por isso que é pandemia, todas as pessoas. Demia vem de povos, né? É a mesma expressão de demografia, tem essa demia, e o pan que significa todos. Então, todas as pessoas podem pegar, podem se contagiar com essa doença. Então, se não for para todo mundo pegar, não é pandemia. Então, infelizmente, é uma pandemia e todos nós estamos sujeitos a pegá-la. É preciso ter contato. Eu tenho minha fé e creio que se for de Deus a pessoa vai, se não for
não vai, mas não é por isso que eu também vou andar por aí de qualquer jeito, né? Quando eu saio, minha mãe me lembra, menino, bota a máscara, porque às vezes eu esqueço, né? Para quem usa óculos é horrível, usa máscara, porque É esse passa momento. tudo, mas a gente tem que suportar ficar com aquele negócio na cara, assim, tapando a respiração. Mas espero que nós ainda possamos aprender muita coisa com essa pandemia, que nós tenhamos ainda um poder de reflexão muito grande. E, conforme já disse em outra live com alguém, essa pandemia também mostrou que as disciplinas da escola mais desvalorizadas foram as mais importantes em um momento como esse. A filosofia, a artes, a educação física, a disciplina de música, que é aquela disciplina que você aprende, e aí um momento como esse, você ter uma ocupação, você ter um hobby, você saber distrair, não prender a sua mente ao problema, né? Mas conseguir fazer coisas novas, inventar, manter uma vida, né, antissedentária mesmo dentro de casa. E essas disciplinas foram tão importantes agora, né? E espero que ela também ensine isso para todos nós. Eu tenho um amigo, Sivaldo, que ele disse assim: olha, eu não sei quanto é o salário da professora da minha filha, mas seja lá quanto for, ainda é pouco, porque para eu deixar minha filha quieta, eu estou sofrendo na hora de estudar. Aí eu digo, pois é, imagine com 20 alunos dentro da sala de aula, né? Pois é. Então, Eliandro, eu só tenho a agradecer as suas contribuições. Foi assim um papo muito bom. No dia a dia, a gente já conversa muito, né? A gente já tem esses papos cabeças no dia a dia e às vezes até as nossas besteirinhas do dia a dia mesmo. Em nome da Uninter, em nome do nosso polo, né, que é o Marista, nós queremos lhe agradecer por essa contribuição, agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui no canal e havendo uma outra oportunidade da gente conversar sobre geografia, conversar sobre inúmeros assuntos que a gente só falou sobre geografia hoje, né? A gente com certeza vai te convidar, porque foi uma grata satisfação recebê-lo aqui no nosso canal. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, e agradecer também a quem esteve aí conosco. Eu vi muitos alunos meus aí entrando. Gabriel, meu líder, é um aluno que eu chamo ele de meu líder. Não sei se eu tenho mais algum aluno por aí, mas eu agradeço a todos por estarem presentes. E para vocês que estão conosco, até amanhã nós temos a promoção Dia do Amigo, Mês do Amigo Uninter, com descontos de 20% a 50% nas 6 primeiras mensalidades. Você participa, você entra no melhor EAD do Brasil, liga lá para o Bruno 996841028, faz sua matrícula, a matrícula é grátis e as 6 primeiras mensalidades quem paga para você é a Uninter. Então vem com a gente porque nós temos o melhor EAD do Brasil. Muito obrigado para todos que estiveram conosco até agora e um abraço. Até a próxima quinta, às 19 horas, com a Milane, em mais um ciclo de lives do nosso Uninter Marista. Tchau, tchau. Valeu, valeu, tamo junto.